Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Vocês sabiam que existem outras técnicas de carbonatação além do priming e da carbonatação forçada? Pois é, meus amigos, o mundo da cerveja ele é muito mais complicado do que parece e esse é o tema da nossa nova série do Beer School. Vão ser 5 episódios mais ou menos, cada um falando sobre uma das técnicas, incluso então a carbonatação forçada e o priming, mais 3 técnicas novas, todas com vantagens e desvantagens e elas não são muito faladas por aí, embora algumas delas cervejarias usem e talvez nós, cervejeiros caseiros, poderemos aplicar nas nossas cervejas e ter alguma vantagem com isso. Hoje não poderia ser falado de outra coisa senão do priming, uma técnica que parece muito simples, mas que esconde muita coisa e que a gente pode melhorar muita coisa nela. Então, vamos lá! O priming provavelmente é uma das técnicas mais utilizadas pelos cervejeiros caseiros. Provavelmente não, né? Com certeza. Pô, você começa fazendo priming, raramente alguém começa fazendo carbonatação forçada. E é uma técnica muito boa, eu acho que ela tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens como todas as técnicas, né? Mas se fosse mais desvantagem do que vantagem, ela não estaria como a técnica mais utilizada. E para quem não sabe, o que eu acho difícil, ela consiste basicamente em você esperar terminar a fermentação. Aí você, quando acabou, não tem mais nenhum açúcar metabolizável, durante esse processo é feito CO2 e álcool, e o CO2 todo vaza, ou quase todo vaza. Antes de engarrafar a cerveja, você coloca um pouquinho de açúcar numa quantidade precisa, porque o CO2, o açúcar, ele vira CO2 e álcool. Vira um pouquinho mais de álcool na cerveja, o que não é tão pouco assim na verdade, e vira CO2, só que vai estar travado dentro da garrafa, porque você vai fechar ela. Isso aí leva entre 3 dias a 3 semanas, ou até 3 meses para algumas cervejas. Existem casos, condições que levam isso a acontecer. Mas basicamente é isso. Se existir um mínimo de célula viável dentro da garrafa, isso quer dizer se ela não foi pasteurizada ou microfiltrada, vai acontecer o priming, a carbonatação natural. Por mais que demore 3, 4, 5 semanas, e isso pode perfeitamente acontecer, principalmente quando você usa alguma técnica que remove muita levedura, como gelatina, ou você faz 4 meses de decantação da cerveja, demora, mas acontece. Só um adendo aqui, o álcool que gera não é um álcool irrelevante. É até legal fazer esses vídeos, porque a gente sempre tem uma estimativa na cabeça, assim, mas quando vai fazer um vídeo a gente calcula de verdade para saber exatamente o que está falando. E o que acontece é que mais ou menos metade, fazendo uma aproximação bem grosseira, mais ou menos metade do açúcar metabolizável vira CO2 e mais ou menos metade vira álcool. Aí se você pensar que um priming normalmente é feito com 5 a 10 gramas por litro, vamos pegar 10 para arredondar, metade de 10 é 5. Então, para cada 10 gramas por litro, você está entrando com 5 gramas de álcool. Considerando que uma cerveja tem em média 25 gramas de álcool para cada 500 ml, é uma quantidade considerável. Eu fiz umas contas, né? Eu achei que eu poderia estar meio equivocado, eu fui lá no Beersmith, fiz umas simulações, e para cada 2,5 gramas por litro de açúcar que você coloca, em média você aumenta 0,1 ABV. Então, numa cerveja que você exagera ali, vai para 10, 12 gramas por litro, você pode aumentar até meio ABV na cerveja. Uma cerveja de 5 de álcool pode pular para 5,5. Mas isso é só um pedaço, né, do priming, é só um resumão geral. E se a gente for pensar, né, o priming é uma coisa muito simples. Você só pega, coloca o açúcar, fecha. Tem tabelas para calcular o priming e você está feliz nisso, e todo mundo pensa, joga 5 gramas por litro que vai dar certo, joga 6 gramas por litro que vai dar certo. Alguns malucos jogam 8, 9, 10 gramas por litro. Eu fazia isso quando eu comecei a fazer cerveja, não sei porquê. Eu tinha na minha cabeça que 8 gramas por litro era o ideal e 10 era para uma cerveja carbonatada, até que um dia aconteceu, um dia fatídico, uma mega explosão na minha cervejaria, na minha casa, na casa do meu sogro, na verdade, onde a gente acordou de manhã e tinha garrafa no teto, vidro que está até lá hoje. E por que isso aconteceu?
porque nada na cerveja é tão simples quanto parece. A gente pode fazer intuitivamente, chegar numa coisa ideal, ou a gente pode usar a ciência, é isso que a gente faz aqui no Beer School. Uma coisa que não é muito falada no Prime e que é muito importante é que já tem CO2 dentro da cerveja, e isso tem que ser levado em consideração. É um absurdo, tem muito CO2 dentro da cerveja. Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando a fermentação acontece, ela gera CO2. Obviamente, todo mundo sabe disso, gera uma quantidade absurda, lembra? Mais ou menos metade do açúcar fermentável vira CO2. Então, sei lá, se fez uma cerveja com 4 kg de açúcar fermentável, vai virar 2 kg de CO2. 2 kg de CO2, mano, é CO2 demais. É o CO2 que tem dentro de um cilindro de 2 kg. Imagina quanto CO2 tem dentro de um cilindro de 2 kg. Isso se faz com 4 kg de açúcar. E esse CO2 produzido durante a fermentação, ele é absorvido pelo líquido, pela cerveja que está se formando lá. E muito bem absorvido, porque ele é formado molecularmente. Então ele sai da forma mais dispersa possível, praticamente. E a água pega o CO2 para ela, porque ele é solúvel na água. E ele é relativamente bem solúvel na água, um gás bem solúvel, na verdade. Então esse CO2 tem que ser levado em conta, porque o CO2 final da cerveja vai ser uma mistura de duas coisas. O CO2 que estava dissolvido, que foi produzido durante a fermentação, mais o CO2 gerado pelo açúcar. Isso, gente, é muito relevante. Vamos olhar aqui. Eu peguei e tentei fazer uma aproximação de uma calculadora de CO2, de volume de gás, no Excel. Eu peguei dados da calculadora do Brewer's Friend e usei algumas equaçõezinhas para fazer conversão e alguns dados do Wikipedia, do Engineering Toolbox, só para conseguir fazer conversão. Vamos olhar aqui, eu vou pegar aqui a temperatura em graus Celsius e quanto volume de cerveja fica nessa temperatura. Eu vou fazer um gráficozinho só para vocês verem aqui. Olha que coisa interessante. A 1 grau, a máxima solubilidade do CO2 na cerveja, quanto de CO2 a cerveja consegue absorver, e ela vai absorver porque ele foi soltado de forma microscópica lá dentro, mais que microscópica, é de 1,6 volumes. Se a gente pensar que a cerveja ela é carbonatada ali de 2 a 3 volumes, a maioria de todas, já é mais da metade, já é 3/4 do quanto de CO2 a gente precisa. Só que felizmente a gente não consegue fermentar uma cerveja numa temperatura tão alta, porque o que importa é a máxima temperatura que a cerveja chegou. Vamos pensar comigo um pouco. Vamos olhar aqui no Excel. A gente fermentou a cerveja a 18 graus. A 18 graus, a cerveja absorveu 0,92 volumes de CO2. Perfeito. Se a gente levar isso em conta no cálculo do Prime, a gente vai dar tudo certo. Aí a gente gelou essa cerveja fermentada a 18 graus para fazer o cold crashing para 1 grau. Foi para 1,65. Mas ela não vai ter 1,65 de volume de CO2, porque o CO2 já foi gerado, ele é gerado durante a fermentação. Agora vamos pensar o caso contrário, você faz uma lager, 8 graus. Ela, nessa temperatura, ela consegue absorver 1,29 volumes de CO2. Só que você fez um diacetyl rest a 18 graus. O que vai acontecer? Você vai subir a tua temperatura, a temperatura da sua cerveja para 18, e a 18 não é mais 1,29 que é solúvel, é 0,92. Então você perdeu tudo aquilo. Se teu fermentador não estiver fechado, não for um fermentador pressurizado, for com airlock, e aquilo lá praticamente não oferece resistência, essa diferença aí de quase 4 volumes, 0,4 volumes de CO2, ela é perdida, porque aumenta a temperatura, cai a solubilidade e começa a sair CO2. Eu não consigo extrapolar muito essa curva, mas eu posso extrapolar um pouquinho, porque é um modelo quadrático, daí faz a curva, daí começa... Ele só é válido até uns 30 graus. Vamos ver até 30 graus o que aconteceria. A gente fez uma lager a 8 graus, 1,29 volumes de CO2 a gente já tem, e a gente deixa aquecer para fazer o priming, para a gente não ter tanto CO2 residual. A gente vai para 0,7 de CO2. Agora que vem a treta disso daí. O que importa é a máxima temperatura que você chegou. A máxima temperatura que sua cerveja chegou é o CO2 dissolvido que vai ter.
Só que isso tem uma cinética envolvida, uma velocidade, porque não é instantâneo. Se você subiu, eu não sei se a gente consegue, mas se você subiu para o CO2 para 30 graus, não é em uma hora que você vai perder todo o CO2. É só pensar no caso contrário, quando você tem um copo de cerveja gelado com muito mais gás do que ela consegue suportar. Numa pressão maior, quando ela está pressurizada na garrafa, aumenta muito essa solubilidade. Beleza, perfeito. Só que quando a gente abre a garrafa e coloca num copo, cai para as condições normais. Uma cerveja que está ali com 3 volumes de CO2, vamos supor que teu copo está a 6 graus, ela consegue só 1,38. Não vai perder tudo na hora. Isso que o copo tem uma área de contato muito grande. Então, não tem como a gente falar isso de uma maneira muito, muito científica ou muito precisa, na verdade, mas você vai ter que considerar mais ou menos o tempo que ela passou na maior temperatura. Se for um tempo muito rápido, pode ser que não seja 100% a solubilidade naquela temperatura. Pode ser que ela não perdeu todo o CO2 ainda. Vou deletar esse gráfico. Então, como seria? A gente vai ter 2 volumes de CO2, o que já está solúvel e o que vai ser adicionado do açúcar. Então, eu peguei aqui o teor de CO2 final como a soma do CO2 do açúcar adicionado mais o açúcar da solubilidade. O açúcar da solubilidade ele está tabelado, não tem, é uma equação, você vai seguir ela. E o açúcar a ser adicionado, você pode usar uma calculadora de CO2, embora a maior parte das calculadoras de CO2 hoje, de Prime, elas já levem em conta a temperatura. Então eu fiz uma simulação aqui, peguei 100 litros de cerveja e uma quantidade de 500 gramas de açúcar, para dar 5 gramas por litro. 500 gramas em 100 litros dá 5 gramas por litro. Isso vai dar uma contribuição, bem simplificado, metade do CO2 mais ou menos vira, metade do açúcar mais ou menos vira CO2, então de 5 gramas por litro cai para 2,5 gramas, e eu converto na densidade aqui de volume para volume, a gente vai ter 1,21 volume de CO2. É pouco, mas a 10 graus Celsius, ou sei lá 15 graus Celsius, vamos supor que a gente faz a fermentação a 15, 18 graus Celsius, a gente tem 0,92 volumes. Então o volume final de CO2 da cerveja, a carbonatação efetiva da cerveja, vai ser a soma dessa mais a soma dessa, 1,21 mais 0,92, o que dá exatamente a nossa 2,13, que é uma carbonatação legal para a maioria das cervejas. Só para não ficar muito, muito estranho, a gente pode usar o Brewer's Friend ou o próprio Beersmith para calcular isso daqui. Então, só para a gente ver exatamente a mesma condição. Vamos supor que a gente quer carbonatar 100 litros de cerveja com, sei lá, 2,5 volumes. E a máxima temperatura que a minha cerveja chegou e ficou um tempo parada nessa temperatura foi 30 graus Celsius. Vamos começar a nossa simulação. Dá um update aqui. Ele já fala que a cerveja ela vai ter naturalmente 0,7 volumes e que a gente vai precisar de 721 gramas de açúcar para isso, para fazer essa carbonatação. Já se ela tivesse a 10 graus Celsius, e o tempo que ela ficou, a maior temperatura que ela chegou foi 10 graus Celsius, esse foi o tempo máximo, em vez de 0,7 volumes, a gente tem 1,20 volumes. Agora vocês conseguem perceber como a gente pode explodir uma garrafa se a gente não levar isso em consideração? Você fez uma lager, nunca chegou a perder o CO2 e você quer carbonatar com 10 gramas por litro. 10 gramas por litro não, teria que colocar 1 quilo aqui. Vai para 3 não ficou tanto assim, a garrafa ainda suporta. E só para finalizar esse vídeo que está ficando muito longo, a gente tem aqui algumas considerações, né, que é feito, se a gente pode carbonatar com açúcar de mesa, que é praticamente sacarose, que é uma mistura de dois açúcares bem fermentáveis, a glicose e a frutose. A gente pode carbonatar com açúcar de milho, os americanos carbonatam, eu não sei se é mais barato lá, ou o próprio DME. Na média, não dá diferença na cerveja. Eu acho que nem o Boto, nos cervejantes, naquela inspiração máxima, conseguiria dizer se uma cerveja foi carbonatada com açúcar invertido, com açúcar de milho ou com DME.
Com DME eu não sugiro muito, porque pode variar bastante a composição. Ele pode estar um pouquinho mais fermentável, um pouquinho menos fermentável, a gente não sabe em qual condição ele foi feito. Mas em geral, então, do açúcar de mesa, da sacarose, metade vira CO2. Do açúcar de milho, uns 45%, 43% viram CO2. Do DME, uns 30%, 35% viram CO2, porque ele tem açúcar muito complexo que não é metabolizável. Então, eu poderia fazer 5 vídeos só falando sobre priming, e ia dar para falar só sobre priming nesses 5 vídeos, um mês do Beer School. E continuem acompanhando a série, porque as próximas 3 técnicas são técnicas bem pouco usuais, mas que podem ter muitas vantagens para nós cervejeiros caseiros. E a gente finaliza com a carbonatação forçada. Deixe seu like, ativa o sininho para receber notificações. Eu acho que quase ninguém está mais recebendo notificação por causa da mudança do algoritmo do Beer School. Do Beer School não, do YouTube, né? E segue a gente no Instagram, que a gente está muito mais presente lá ultimamente. Muito obrigado e até semana que vem.